Oi, gente! Sejam bem-vindos comigo mais uma vez, Luciane Nishimura, direto do Japão. Hoje é aquele quadro novo que eu iniciei a semana passada. Eu gostaria de ler mais um comentário sem mais delongas, tá bom? Esse nome que se trata de Roseli L, tá bom? Hoje eu mudei um pouquinho, eu coloquei só o nome dela de Roseli L, tá bom, pessoal? Vamos lá então. Eu vou direto ao ponto hoje, tá bom? Fiquei 25 anos na CCB. Trabalhava na porta com meu esposo porteiro. Fui muito humilhada pelas irmãs da porta, que trabalhava comigo. Todo o culto vinha para casa chorando. Hoje estou liberta da CCB. O que dizer, né, pessoal? O que dizer em relação a isso, né? O que a gente pode comentar sobre isso? É difícil, é difícil sim. É porque dentro da congregação, existe uma grande panela, vamos falar panela, que é é uma coisa mais popular, né? Uma palavreada mais popular. Tem uma panela. E se você não conseguir entrar no meio dessa panela, você tá fora, totalmente fora, né? Então eu imagino que essa irmã tenha sofrido muito, sim, tá? E que ela tenha chorado, sim, eu acredito. Porque eu conheço algumas histórias semelhantes a essa, né? Não do Japão, não do Japão, eu digo do Brasil mesmo, né? Mais uma vez eu tô arrumando minha câmera, pessoal. É que eu comprei uns pãezinhos bem gostosos aqui, eu coloquei aqui na sala. Bom, eu quero falar pra vocês assim, sabe? Pra você, irmã Roseli L, né? O sobrenome dela. Que tenha força, sabe? Que a porta é o ministério da porta, é cargo, não sei, é uma coisa assim que você se libertou, né? Não só da CCB, mas se você tivesse continuado dentro da instituição, teria sido uma libertação da porta também. Mas para nossa alegria, você saiu da instituição que te fazia chorar todos os dias, todos os finais de culto, né? É uma tristeza, né, gente? Mediante esse depoimento dessa irmã, desse comentário em um dos vídeos, eu lembrei de uma irmã que era da minha comum, tá bom? Era minha comum do Brasil, né? Eu trabalhava na limpeza também com ela, né? Na época, eu era recém-casada, né? Eu tinha bastante tempo livre, e aí eu comecei entrei na limpeza junto com a minha mãe. E nessa época na limpeza, essa irmã eu já recolheu ela há alguns anos já, né? Ela fazia sabão em casa para ajudar nos produtos de limpeza. Todo o sabão que ela fazia para vender, ela era viúva, tal, ela fazia esse sabão para vender, para ajudar nos produtos de limpeza. Quero abrir aspas aqui e dizer que na comum que eu vivi, que eu refiz no Brasil, não tinha essa necessidade, porque a coleta sempre supriu a necessidade lá, tá bom? Não era o caso, mas ela fazia de livre e espontânea vontade. Um dia eu falei para ela, falei assim, irmã, por que a irmã faz isso, né, irmã? Porque tem condição de a coleta cobre aqui as despesas da manutenção, né? E ela falou, não, eu faço isso porque eu quero agradar a Deus. Então, tudo que eu faço de sabão eu vendo para esse fim, para ajudar nos produtos de limpeza. Uma irmã muito caprichosa, né? Enfim. Aí, vamos lá. A boa intenção é que agrada a Deus, né? Porque Deus, ele sonda o nosso coração e a nossa mente, né? Então, a intenção dessa irmã que Deus recolheu já há alguns anos, que eu tinha um lugar muito especial no meu coração para ela fazia com bom, que foi um incenso suave que ela ofertou a Deus, né? Mas vocês acreditam que essa irmã foi muitos anos encarregada da limpeza e quando Deus recolheu ela, assim, não teve assim, ela não foi assim uma irmã que as pessoas fizeram questão de ir ao funeral dela, sabe? A Irmandade não fez questão porque ela não tinha assim um nome dentro da igreja, não tinha esposo,
né? Era viúva, uma filha que não era crente, né? Não era crente. E ela ia sozinha todos os dias de a pé, todos os dias de culto, perdão, todos os dias de culto. Hoje eu tô meio aérea, pessoal, perdão. E aí, o que acontece? Eu fiquei muito triste quando eu conheci essa irmã, porque, assim, ela não teve muitas considerações, sabe? Então, não vale a pena, tá bom? Se você saiu da porta por algum motivo de você estava sendo, né, desvinculada dessa panela, ou então que você estava não estava dentro do padrão para porteira, porque tem isso, né, gente? Eles colocam a instituição, né? Essa instituição, eles gostam muito assim de colocar padrão, sabe? Padrão dentro de um determinado cargo, num determinado ministério, sabe? E não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Então eu quero dizer o seguinte para vocês, que eu vou ler nos comentários aqui e vou deixar para vocês também fazer o comentário de vocês, sabe? Uma pessoa que vai na porta, fica lá em pé, às vezes não sabe nem a prova que ela tá passando, e todos os finais de culto ela vinha chorando para casa. E sabe o que é isso? Separação. Como é que eu posso passar? É uma desvalorização social dentro da igreja. Então talvez seja isso que aconteceu com essa irmã Roseli. Tá bom? Irmã Roseli, um grande abraço, um grande beijo, que Deus te fortaleça muito, muito mesmo, sabe? E saiba que fora do mundo da CCB você tem um monte de amigo, é só você saber onde está, tá bom, querida? Bom, eu vou ler mais um comentário e eu volto com vocês, tá bom? Voltando, pessoal. Esse amado inscrito aqui, que eu gosto muito dele, tá bom? O nome dele é JM, tá? Vou preservar o nome dele, tá bom? Eu saí da CCB há mais de 2 anos, fiquei lá por 34 anos e 29 trabalhando na administração. Com a experiência vivida, posso afirmar que a religião e a Bíblia são grandes formadores de ateus. Não acredito mais em nada, o que vi foi uma mentira. Gente, ele fala que ele ficou 34 anos dentro da instituição e 29 na administração. Você sabe que o cargo de administração é um cargo tão importante quanto o ancião. E quem é da administração, vivencia muitas coisas, muitas coisas. Eles são forçados, são obrigados a fazer coisa que eles não querem dentro da administração. Tá? Mediante esse comentário desse amado inscrito, que eu gosto muito dele, apesar de não conhecê-lo, mas os comentários dele é bem inteligente, né? E bem assim, verdadeiros, tá? Não que os outros não sejam, tá bom, pessoal? Mas eu quero falar especificamente dele, porque aqui no Japão tem um caso bem parecido, tá bom? Para falar, irmão JM, que eu entendo a sua decepção e desilusão. Aqui no Japão, como eu ia falando, tem um amigo nosso, né, que ele foi da administração também aqui, né. Aqui é um pouquinho mais complicado, né, porque para ser da administração tem que dominar o idioma daqui, né, do país, ler, escrever, né, e tudo mais, porque precisa estar indo nas prefeituras, fazendo papelada para o contador, essas coisas de administração, né? Mas como o irmão não concordava com coisas erradas dentro da administração, o ancião convidou a ele a se retirar do cargo da administração, tá bom? Então esse irmão também segue com a família aqui no Japão, que não congrega mais, tá? E quando eu puder, em quando tiver um assunto que eu puder mencionar essa família, eu quero defendê-los demais, sabe? Gosto demais deles, estão a distâncias, quilômetros e quilômetros de distância, mas o nosso amor é mútuo entre nós, a nossa família, tá bom? Ele, por ser uma pessoa honesta, ele vinha há muito tempo sofrendo perseguição dentro da administração da comum dele, né? Por parte dos porteiros e por parte do ancião dele, tá? O que isso resulta? Que a pessoa vai servir a Deus dentro da congregação, mas se ela tá num cargo importante desse, ela é obrigada a ver que nem tudo é preto no branco,
Então, o que acontece? Isso leva que a pessoa cai numa dúvida. Será que é Deus mesmo que controla essas coisas que acontecem dentro da igreja? Quando eu falo essas coisas dentro da igreja, é no geral, tá? Não é só aí e nem só aqui, é no geral. Porque tem muitos irmãos e irmãs que acham assim que tudo, um fio de cabelo que cai dentro da igreja é permissão de Deus. Não, não é tudo que é. Não é tudo. Muita coisa é permissão do homem, é conivente do ancião, né? Que aquilo aconteça, tá? A gente que tá há algum tempo aqui dentro da CCB, aqui não, ó, quem foi da congregação como esse irmão, 34 anos, sabe, irmão? Eu quero falar aqui pra você, sabe, que eu entendo hoje porque você não acredita mais em nada, mas eu queria passar uma mensagem boa pra você, sabe? Tenho muito carinho por você, apesar da gente ter esse contato só pelos comentários, que Deus não tem nada a ver com isso, sabe? Os homens são cruéis. Deus, na sua infinita bondade, ele não aprova essas atitudes. Ele não aprova. Isso que o irmão viveu, isso que o irmão passou, J. Medeiros, sabe? Eu tô falando diretamente para você, sabe? Deus não tem nada a ver com isso, sabe? Eu entendo muito bem. Eu entendo a desilusão, sabe? É como assim, é uma psicologia inversa. A carruagem virou uma abóbora na sua vida, como na vida desse meu amigo aqui no Japão, né? Porque as pessoas, para serem honestas e distintas, né? Ser uma pessoa sincera um para com o outro, como pessoa, né? Porque o nosso caráter de ser humano é independente de religião, independente de credo, né? De etnia. O que nós temos que ser? Pessoas honestas, né? Independente se é pobre, se é rico, não importa, né? Eu conheci uma pessoa aqui no Japão, tá? É tudo dentro desse vídeo. Eu conheci uma pessoa aqui dentro do Japão que ele trabalhava na parte de reciclagem de lixo, né? E cheio de câmera, cheio de tudo, porque aqui no Japão é muito comum pessoas perderem dinheiro e muito dinheiro, principalmente idosos, né? Então, muitos ali naquele lixão, só que não é um lixão assim que vocês podem imaginar que é tudo uma bagunça, não é bem assim, aqui é um pouco mais organizado, né? Se tratando de Japão, é um pouquinho melhor o lixão. Um dia ele me contou, né, que eles acharam bastante dinheiro. Acharam bastante. Eles vira e mexia assim, virava, entrava a tempo e saía a tempo. Eles estavam achando quantidades em valores bastante grandes, né? Então, a lei, né, a regra da empresa né? Achou, tem que devolver, né? Mas cabe à pessoa, né? Cabe à pessoa se ela quer ou não fazer isso, tá certo? Então, Deus não tem nada a ver com essas histórias, né? Que nem nesse caso aqui do irmão, sabe? Depois de 34 anos, gente, 34 anos é uma vida, né? É uma vida. Porque eu saí resolvida da instituição, mas esse nosso amigo aqui, companheiro de canal, ele tá inscrito em vários canais, né? Ele saiu com uma grande ferida. Eu não vou falar pode ser sequela também, mas ele saiu com uma grande ferida, né? Por quê? Porque ele viu muitas coisas que não era para ter acontecido. Isso fez com que a carruagem virou uma abóbora, né? Pode-se dizer assim. Mas o que eu queria falar para você, sabe? Eu fiquei tão triste, sabe, com esse seu depoimento, né? O seu comentário, que eu não tenho nem palavras para colocar esse sentimento, não tenho. Porque a decepção, a frustração é um sentimento de muita, assim, que não fica um vazio, né? Fica um vazio, né? Porque todo mundo que quer servir a Deus, ele quer servir em espírito e verdade, mas ao fechar as cortinas, né? Que tá assim, só a cúpula do ministério, só quem tá lá, que vivencia, né? As coisas erradas, que passa a ter esse sentimento de frustração, né? Então, querido, eu queria deixar assim uma palavra de alento para você, mas quem sou eu, né? Eu sou uma reles mortal, igual você, igual a todos, mas independente do tamanho da sua dor, sabe? Se algum dia você possa pensar que
Deus, o Criador, ele não tem nada a ver com essas coisas, sabe? O que os homens fez, vamos dar a Babilônia, né? Tem um amigo aqui, o Davidson, né? Ele tem um canal bem bacana também. Se inscreva no canal dele, Davidson, filho de Davi. Ele é bem divertido. E ele fala isso no canal dele, a Babilônia. Realmente, ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que a congregação é a Babilônia. Então, querido, hoje eu não quero fazer assim uma crítica pesada, porque não é necessário, né? Os inscritos que estão aqui, eles já entenderam o recado, já tem consciência, né? Então eu só queria falar isso, que o amor de Deus, ele é imutável. Pensa nisso. Você não pode ficar da maneira que está. Quem sou eu para falar isso, né? Não é um julgamento, mas desacreditar em tudo, né? Que na criação de Deus, não que você falou que você não crê na criação de Deus, mas que fica difícil mesmo de acreditar em qualquer instituição, mas acredita no que está dentro de você. Os seus 34 anos vividos servindo a Deus, tira esse nome CCB, né? Apaga ele da sua vida, mas o seu momento que você teve com Deus dentro da sua casa, os favores que ele te fez, né? Pensa nisso, meu querido, tá bom? Olha, um grande abraço para você aqui do Japão. Sabe, eu vou te mandar um coração verde e amarelo, tá bom? Eu vi aqui que nos comentários muitas pessoas tentou assim refutar você, né? Mas eu quero falar para você assim, como ser humano, né? Que eu lamento muito a sua experiência e que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com os erros dos homens. Você recebeu uma Babilônia, assassina de almas, sabe? Aqui vai ficar para vocês aqui, olha. Mas eu fiz os 50 tons de cinza da igreja cinzenta. Então aqui, olha, um comentário para você incluir naquele vídeo que eu fiz. Tá bom, J. Medeiros? Um grande abraço. Que Deus te abrace, sabe? Que Deus acalente a tua alma e que você sinta o verdadeiro amor de Jesus Cristo, tá? Os homens não são nada, não foi eles que morreram na cruz por nós, tá bom, meu querido? Ficou aqui então para você, com muito carinho esse vídeo, espero que você receba assim no amor de Deus, tá bom? Bom, eu volto a falar para vocês, se você tem alguma história, não é história, alguma experiência de vida que você passou dentro da congregação, né, e de alguma maneira ficou uma ferida aberta, deixa aqui nos comentários, eu vou estar lendo, tá bom? Vou estar lendo, vou dar voz para você que tem um nó na garganta e não tem como falar, mas eu tô aqui para falar. Eu sei que eu vou ser criticada, vou ser muito condenada, mas que nem eu fiz um vídeo do cachorrinho lá, do Jack, né? Eu aproveito esse vídeo também, quero dar uma explicação para os meus inscritos, que não é muito meu perfil, né, fazer aquele tipo de vídeo, né, assim, meio cômico, mas assim, eu não tava jamais criticando o cachorrinho, tá bom? Eu tava aqui falando naquele vídeo sobre a cabeça alienada daqueles irmãos que comparou o cachorro com o servo de Deus, né, que ele é tão fiel a Deus, né, que ele foi no ensaio e abanava o rabinho, que como se estivesse regendo, tá bom? Gente, eu também tive um cachorro na minha infância e ele confundia as casas, tá? Tô pegando um gancho aqui. Ele confundia a casa da minha tia e da minha mãe. Ele achava que tudo era uma casa só. Como a gente morava na mesma rua, todo mundo era família dele. Então, se uma pessoa subia na casa da esquina, que era da casa da minha tia, ele ia. Se alguém descia de lá para a casa da minha mãe, ele ia. Era assim. Então, o cachorro é o melhor amigo da gente, não é mesmo? Um animal muito amado, né, por nós. Então, aqui, se eu deixei assim uma má impressão para algumas pessoas, né, algum inscrito que não tem entendido bem, tá? Cachorro o vídeo não era em relação ao cachorro, mas sim aquele irmão de ministério falando que o cachorro era um servo de Deus, tá? A que ponto que chegou um ser humaninho, tá bom? Fica aqui um forte abraço, encerre esse vídeo aqui, tá? Com um grande beijo no coração de vocês, aguardo o comentário de vocês, tá? Aproveito também para mandar, assim, um cheiro pro pessoal da Bahia, tá? Não é assim que vocês falam? O pessoal da Bahia, Minas Gerais, sabe, Campinas, tantos outros lugares que eu não lembro agora. Oscarino!
Você sempre é o primeiro like, tá? Um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo.